sendo, não está sendo. Só que quanto mais a gente estica essa guerra, pior fica. Pior fica, porque você pressiona os outros países a tentar ajudar, não é? A Rússia tem atacado muito próximo à fronteira com a Polônia, né? Os mísseis estão chegando muito próximo. Você erra um cálculo ali, o míssil cai do lado de lá, a Polônia pode se sentir como agredida, não é? A Polônia faz parte da OTAN, então assim, quanto mais rápido a gente tiver um cessar-fogo, sem dúvida é melhor para todo mundo. A gente estava comentando antes até a questão de alimentação, né? A Ucrânia, quanto a Ucrânia tem a oferecer de produtos como trigo, milho, e agora não vai poder nem plantar, né? A gente não tem um problema só de não ter agora, a gente vai ter o problema de não ter essa colheita já para o ano que vem também. Então, assim, são problemas complicados. E essa questão da OTAN é só uma das justificativas. O Putin alega também que existem grupos nazistas, né, dentro da Ucrânia, que ele faria uma desnazificação do território ucraniano. Eu pesquisei um pouco sobre isso e de fato existem grupos nazistas na Ucrânia, são fortes, mas nada que eu li, nenhum especialista acredita que esses grupos são capazes de influenciar a política na Ucrânia. Você acha que ele está arrumando pequenas desculpas para colocar como positivo a invasão dele? Porque ele não pode atacar sem justificativa nenhuma, não é? E como não houve nenhum ataque da Ucrânia, não houve o processo de abertura para a entrada da Ucrânia na OTAN. Esses grupos neonazistas, ainda que eles existam, mas eles existem no mundo inteiro. Se você pesquisar, você vai ver que esses grupos crescem em todos os países quase. Então, assim, nada concreto justifica a invasão russa. Apesar do que ele dizer não seja totalmente uma mentira. Mas não justifica, porque não tem... não é nada concreto, né? Quando a gente pega a Primeira Guerra Mundial, você tinha todo um clima de guerra montado e ainda não aconteceu nada. Matou o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Opa, aí você deu um motivo para explodir a guerra. É aquilo, né? O soldado está preparado, ele quer ação. Não, o exército, quando a gente fala que o exército não pode fazer o papel da polícia, é porque o exército ele é preparado para a guerra. Ele não está lá para parar o cara e dar uma dura, pedir documento. Você entendeu? Então ele vai. A gente vê as cenas que se tem da guerra da Ucrânia, são cenas assim chocantes, mas a gente não pode também esquecer que é guerra. O Putin, ele justificou o ataque ao shopping e também a uma maternidade e disse, então você vê que é difícil confiar nas informações, porque você fica chocado, né? O cara mandou míssil lá no shopping, ainda que seja de madrugada e tal, não morreu ninguém, estava lá na hora. Mas, por outro lado, o Putin fala, não, mas aquilo não é um shopping. Aquilo está sendo usado para guardar a arma como tipo um QG militar e por isso virou uma questão de ataque. Quem está falando a verdade? É difícil saber. A gente acaba confiando mais do lado ucraniano porque as notícias elas chegam com mais frequência do lado. A gente tem uma notícia... Ele tem aquela mania também de ficar do lado do... mais fraco. Isso, de quem está sendo bombardeado. Nesse caso aí sim. E a gente tem as informações, elas são muito ocidentalizadas, sabe? Você não tem muitas informações do lado russo. Então tudo que a gente ouve, a economia russa pode entrar em colapso, né? Por causa das sanções econômicas. A população russa tá se movimentando contra o Putin e a guerra, esse tipo de coisa. Mas são informações que a gente não tem tanta certeza, porque da parte deles eles não confirmam e não dão notícias, né, que a gente possa ter certeza. Então, assim, a gente acaba ficando dentro de uma análise que não dá para ter certeza. A gente não consegue ter certeza nem das reais intenções que o Putin tem, quanto mais o quanto ele se preparou para essa guerra. Né? Se ele, pelo que eu pesquisei, ele reservou as suas reservas em ouro, né? Para poder suportar as sanções econômicas. Então, assim, ele se preparou para a guerra. Agora, o quanto ele se preparou, a gente não sabe, né?